Glória a Deus, gente, paz do Senhor, amém? Maravilha, vamos ficar de pé, vamos orar. Queria que você fechasse os teus olhos agora e desse toda a sua atenção ao Espírito Santo. Só feche os teus olhos, para que nada te distraia e você consiga se conectar com esse ambiente, com aquele culto que todos nós estamos preparando para oferecer a Deus. O culto não é realizado pelo pastor, pelo ministério de louvor, para vocês. Nós nos reunimos aqui como um sacrifício a Deus. Então quem oferece o culto é você. Quem oferece o sacrifício é você. E Deus espera que esse sacrifício que é você seja santo, seja agradável, e o mais importante, seja um vivo sacrifício. A sua mente precisa estar viva aqui. Você precisa estar aqui racional. Seu culto é inteligente. Você não levanta as mãos porque alguém mandou, não. Seu culto é inteligente, irmão. Você glorifica a Deus com tudo que você é nesse momento, com a vida que está em você, com as circunstâncias em que você está passando. Então nesse momento prepara a melhor da adoração, o melhor do momento, o melhor da oração, o melhor de você agora, e começa a dizer: Deus, eu vim me apresentar diante do Senhor. Vai chegar um dia em que todas as almas se apresentarão diante do Deus vivo. E nós que cremos no Senhor dia a dia, nos apresentamos de glória em glória perante Ele, para que sejamos transformados, para que aquilo que geneticamente veio do homem do pecado seja eliminado diariamente pelo poder do Evangelho, pelo poder da oração, pelo poder da palavra, pela constância na presença de Deus. E é por isso que você veio mais uma vez, porque Deus está sustentando a sua vida, Deus está sustentando a sua casa, Deus está cuidando da sua saúde, Deus está cuidando da sua vida, Ele está protegendo você. Os anjos de Deus estão em favor da igreja, os anjos do Senhor estão acampados ao redor dos seus negócios, sabe? Deus está provendo a sua vida na terra. Então glorifica esse Deus vivo que está presente. Começa a dizer: santo é o Senhor. Começa a dizer aleluia. Começa a dizer: Senhor, Tu és digno de honra, Tu és digno de glória. E levanta a sua voz mais uma vez e diga: obrigado, Senhor. Obrigado. Se você puder estender suas mãos aos céus, como se estivesse recebendo uma chuva mansa do céu, uma chuva de bênção, uma chuva de paz. Sinta pela fé essa chuva sobre a sua vida, restaurando o seu casamento, restaurando, sabe, a sua vida espiritual, restaurando a sua paz interior, levantando a sua fé, colocando você nessa noite como um valente Deus, em nome de Jesus. Que o poder dessa palavra venha ao encontro do seu coração, e que essa chuva regue a semente que será semeada no seu coração essa noite.
Se você crê nessa palavra, aplauda bem forte o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja Deus, irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 3, verso de número 15. Apocalipse, capítulo de número 3, verso de número 15. Esse ano vai ser um ano de oração, irmãos. Vai ser um ano de busca. Muita coisa tem para acontecer. E a palavra de Deus diz que os pensamentos que Ele tem para nós são pensamentos de paz. Irmãos, não importa a circunstância. Nunca importou circunstância para Deus. A gente fica escutando as notícias. Quem está com pouca fé começa a ficar bem atribulado com essas notícias. Mas a gente olha para uma Bíblia, irmão, que traz uma boa notícia e é uma notícia recente. É a notícia do agora. Que a boa nova é a palavra de Deus e ela é para hoje, ela é para agora. E ela fala sobre um homem chamado Daniel, que foi lançado na cova dos leões e teve uma péssima notícia. E mesmo diante daquela circunstância, Deus tirou ele de lá. A Bíblia fala sobre José, que foi um homem que foi parar no poço, foi parar na prisão, e recebeu péssimas notícias, e Deus tirou ele de lá. E exaltou ele num alto lugar, no meio de uma circunstância terrível. Os irmãos conhecem a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Foram parar numa fornalha de fogo ardente. Nós conhecemos a história de Silas e Paulo na prisão. E não importou as circunstâncias, Deus fez um grande milagre naquele lugar. Então, não importa a circunstância que o Brasil vai passar, que o mundo vai passar, irmão, quem tiver com essa palavra e fé no Altíssimo, por pior que pareça a situação e difícil que seja entender e passar por isso, irmão, eu tenho certeza que Deus vai sustentar os seus, com os seus meios e a sua forma de agir. Então, fica firme, fala para a pessoa que está perto de você, fala, fica firme em Deus, que 2025 promete, e boas notícias. Amém ou não amém? Gente, vamos lá, Apocalipse capítulo 3, verso 15, vou ler aqui com os irmãos. O texto diz assim: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, nem uma coisa nem outra. Olha o tanto que é forte isso aqui, irmão. Deus está dizendo a essa igreja que Ele conhecia as obras dessa igreja, dessas pessoas, e Ele está dizendo que as obras dessas pessoas não eram nem uma coisa nem outra, não era frio nem quente. Ele fala, antes, tomara que foras frio ou quente, que fosse uma coisa ou outra. Verso 16, e assim porque és morno, e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Vamos ficar por enquanto aqui, amém? Se quiser, deixa a sua Bíblia aberta. Irmãos, por incrível que pareça, essas igrejas do Apocalipse, a mais parecida com a nossa geração é essa aqui. A igreja de Laodiceia é uma igreja que se assemelha muito a esse momento que nós vivemos hoje. Uma igreja distraída, e quando eu falo igreja, eu estou generalizando, né? Eu estou falando cristãos de forma geral, o povo de Deus na terra, totalmente distraída com as coisas desse mundo. E a gente acompanha pelas redes sociais como que é a inclinação do mundo hoje, é ou não é? O que se fala nas redes sociais hoje, irmão? Qual que é o assunto-chave das redes sociais?
independente do algoritmo, independente do que você pesquisa, o que você procura, o que mais aparece hoje é o quê? Distração para que a gente tenha, para que a gente consiga, para que a gente conquiste, para que a gente enriqueça, para que a gente tenha, para que a gente... É assim ou não é? Está no topo. No tempo em que João teve essa visão e Deus deu essa palavra para ele, a igreja também estava distraída, especialmente essa igreja estava distraída com ouro, estava distraída em prosperar, estava distraída com as coisas que cercavam neste mundo. Amém ou não amém? E quando a gente começa a falar de ceia do Senhor, a gente começa a trazer a memória, que é o objetivo da ceia, isso é trazer a lembrança da morte de Cristo. E eu vejo, irmãos, de uma forma bem generalizada, que hoje as pessoas têm a impressão que o Evangelho é sobre pessoas, que o que Jesus fez na cruz do Calvário fala sobre gente, fala sobre as pessoas, sobre os humanos. E a gente esquece, irmão, que o Evangelho fala sobre Jesus e não sobre você, porque dele, por ele e para ele. Você consegue falar isso comigo? Porque dele, primeiro é dele, depois é por meio dele, e para ele são todas as coisas. Deus está dizendo, é dele, é do meu filho, é por meio dele, por intermédio dele, e também é para ele todas as coisas. Então, o Evangelho não é sobre você. Você tem coragem de olhar para alguém e falar assim, o Evangelho não é sobre você? Alguém um dia tentou trazer você para a igreja, irmão, mentindo para você, falando assim, olha, vamos para a igreja porque Jesus te amou tanto, que morreu por você. Pastor, mas isso não é verdade? Não. Uma meia verdade nunca é uma verdade absoluta, irmão. Deus, Ele amou a sua vida profundamente, mas o compromisso de Deus nunca foi com a humanidade, sempre foi com o seu Filho, sempre foi com o seu Filho. Quando qualquer distorção em que tira totalmente a visão, o foco, os holofotes de Cristo e coloca no ser humano, a gente tem um desvio do Evangelho, e uma meia verdade começa a ser pregada, uma verdade que até se parece, uma meia verdade que até se parece com a verdade. Por quê? Porque você se ama, você deseja o seu melhor, amém ou não amém? E a Bíblia diz para você se amar, né? Como que eu vou amar o próximo se eu não amar a mim mesmo? Mas aquele amor que a palavra de Deus está falando, não é do amor que nós romantizamos e aprendemos como se fosse amor, porque na nossa geração amar é fazer aquilo que é bom, e muitas vezes não aquilo que é o melhor. O que eu quero dizer, irmãos, é que muitas vezes você deseja coisas que parecem ser boas para você, porque você quer isso. Você se ama e deseja algo que vai te satisfazer, que vai te fazer feliz. Você deseja algo que aparentemente vai fazer bem para você, mas quando isso não se enquadra ao propósito do Evangelho, ao propósito de Deus para a humanidade, isso que a gente chama de amor, começa a se tornar uma maldição na vida das pessoas. Eu citei a internet aqui, irmãos, porque toda essa pregação, isso que tem sido ensinado nas redes sociais de maneira indireta ou direta, implícita ou explícita, está dizendo: cuide de você e esqueça os outros. Foca em você, foca em ou não é essa mensagem que está sendo pregada aí? O negócio é você, é a sua vida. Esqueça o que os outros estão pensando, esqueça o que os outros estão falando. É assim ou não é o que está sendo pregado aí? Dá um amém, ou não é? Ou não amém?
A mensagem do Evangelho é mais ou menos o contrário. A mensagem do Evangelho está falando sobre nós nos anularmos. Porque o que é amar a si mesmo, irmão, de acordo com o Evangelho? É você anular você. Porque ser você mesmo é a morte, irmão. Ser você do jeitinho que você é, do jeitinho que aparentemente você entende que Deus te criou, é a perdição, é o inferno na sua vida. As pessoas entenderam a vida inteira que todo ser humano é filho de Deus. O Evangelho está falando diferente, a Bíblia fala outra coisa. No Velho Testamento, meu irmão, minha irmã, não se encontra em nenhum momento Deus chamando um homem no Velho Testamento de filho, a não ser o próprio Cristo sendo profetizado. Deus nunca chamou Adão de filho, Deus nunca chamou Abraão de filho, nem Davi, mas fala sobre o filho de Davi. Está pegando ou não? O que eu quero dizer, irmão, é que todas as pessoas que nasceram de Adão são filhos de Adão e não de Deus. Você nasceu com um corpo que não se parece com Deus, você se parece com... Pastor, mas está escrito que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Sim. Lá ele não estava falando do Deus invisível, do onipotente, ele estava falando de Jesus. Ele estava falando, porque o contexto vem falando assim, ó: haja luz, e houve luz. Em João, no capítulo 1, fala que essa luz era o verbo, e o verbo estava com Deus e era Deus. A referência da imagem é o Filho de Deus, irmão, que encarnou, que já estava pré-ordenado a nascer de uma virgem mulher chamada Maria. E esse Jesus, que é Deus, pisou na terra, irmão. E esse sim se parecia com Deus. Quando os discípulos questionaram, disseram: mostra-nos o Pai. E ele falou: vocês já o têm visto. Sou eu. Mas o homem não, irmão. Você não. Fala para a pessoa que está cutucando aí, fala assim: você não. Você é filho de Adão. Mas o dia que você creu em Jesus Cristo, você passou a ser chamado filho de Deus. Ó, não por você, por meio dele e para ele. Ser filho de Deus, irmão, não é de ordem natural, mas espiritual, porque você nasceu de novo. Uma pessoa que nasceu de novo, agora ela nasce, como ela nasceu na terra, continua com o corpo de Adão, porém com o espírito que já está pronto. Lembra que Jesus disse: o espírito está pronto, o espírito está pronto? Ele falou: vigiai e orai para que não entreis em tentação, pois na verdade o espírito, mas a carne é fraca. Quem nasce de novo é o espírito, o corpo continua morrendo. Do dia que você crê em Jesus, irmão, seu corpo continua envelhecendo, adoecendo. E tem gente que fala: Jesus não deve estar com essa pessoa, porque essa pessoa está doente. Não, irmão, ela ainda está na carcaça que herdou de Adão. Mas o espírito dela está pronto para a eternidade, está pronto para ir morar com Deus, está pronto por quê? Porque creu, irmão, e houve algo no espiritual que mudou. Caiu por terra as acusações de Satanás. Abre um texto comigo, Romanos capítulo 8, verso de número 1, coloca aí. Quem está aqui comigo na mensagem está entendendo a palavra. Portanto agora quando? Agora que você creu, nenhuma condenação, não é algumas condenações, nenhuma condenação há, para quem? Para os que estão na igreja evangélica. É isso? Não é. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí alguém pensa: mas pastor, mas é difícil demais, porque a minha carne... Meu irmão, andar segundo a carne é quando você se entrega a viver uma vida estagnada, como está em Apocalipse. Você não é nem uma coisa nem outra.
É aquela pessoa que ela veio para o Evangelho do jeito, olha aqui, do jeitinho que ela nasceu, ela veio para a igreja, conheceu a palavra, batizou, até ceia, mas ela tem um nível de justiça própria, que ela simplesmente continua sendo ela, protegendo o seu ego, protegendo a sua reputação, os seus valores, que não são os valores da palavra, mas é a sua cultura, o seu jeito. Eu sou assim, é por causa que meu pai era assim, minha mãe era assim, porque eu sou assim também. E ela se mantém, ela entra no Evangelho já morna, ela já entra continuando não sendo nem cristão de verdade e nem ímpio. É sobre isso que Apocalipse está falando. É aquela pessoa que ela está estagnada, ela não tem obras de justiça, ela não está crescendo espiritualmente, ela só participa de uma igreja evangélica e continua vindo em culto, mas não há evolução espiritual. Quando a gente fala de evolução espiritual, de energia, as pessoas começam a achar que isso é espírita, que é místico, mas o Evangelho está falando que nós evoluímos espiritualmente. Dia a dia é necessário que a gente venha se despir do velho homem e se tornando dia a dia semelhante na aparência, na plenitude do Filho de Deus. O que é a ceia, minha irmã, meu irmão, está falando exatamente sobre isso. Examine a si mesmo, dá uma olhada como você está encarando isso. Não é na carne, irmão, mas quem anda segundo o Espírito peca, mas não se conforma. Quem anda segundo a carne se conforma, porque a carne se conforma com aquilo que é bom para ela. Mas aquele que anda segundo o Espírito, ele pode até pecar, ele pode até errar, ele pode até estar em pecado, mas ele não se conforma com isso. É diferente o Espírito dele, a mente dele, que é Deus mais do que tudo na sua vida. Ele vive entristecido, ele olha para um lado e vê o pecado, ele olha para ele e vê o pecado, e ele fica em depressão, uma tristeza que a Bíblia chama de boa. A Bíblia fala que a tristeza segundo o mundo gera morte, mas a tristeza segundo Deus produz arrependimento. Tiago chega a dizer, o irmão de Jesus, chega a dizer para trocar o riso pelo pranto. E ele está falando nesse sentido. Ele está dizendo que uma pessoa que se diz filho de Deus e cristão, irmão, e ele consegue conviver com o pecado como se nada tivesse acontecendo, essa pessoa ela é morna, irmão, ela nem nasceu de novo, sabe, ela continua do mesmo jeito. Deus fala de vômito quando fala de uma pessoa que vive estagnada, que não tem fruto espiritual, que não tem crescimento, que não tem mudança. Ele está dizendo, a minha vontade, Deus está dizendo, irmão, algo capaz de enojar um Deus como o nosso. Ele fala, minha vontade é vomitar você. Diga assim, o Evangelho não é sobre mim. Não é sobre mim, irmão. Uma pessoa que tem uma mentalidade altiva, orgulhosa ainda, ela acredita que porque as coisas estão dando certo na vida dela, significa que Deus está com ela. E não é bem assim. Tem gente que está dando tudo errado, e ele pensa, meu Deus, que luta é essa? Que tribulação, tem 20 anos que parece que eu estou nessa tribulação, mas você vai ver, Deus está com a pessoa. Tem gente que não acontece nada, irmão, é só prosperando, é só, como diz o Valentim, é só para cima, é decolando, mas não há nada de Deus. E aí você fala, pastor, que loucura é essa, meu irmão? Deus não tem esse compromisso aí, porque Jó era um grande homem de Deus, e andava em retidão e não estava em pecado. Deus permitiu acabar tudo, até os bens mais preciosos, meu irmão, que eram os filhos, ao meu entender. De tudo que Jó tinha, de riqueza, de tudo, de bens, de saúde, os filhos eu acredito que é o mais importante. Foi uma das primeiras coisas que foi embora. Deus permitiu.
Deus é mau? Deus é mau, irmão? Mas aprove a Deus, aprove a Deus olhar para Jó e falar: ele aguenta. Então vou usar esse meu vaso, esse meu servo, vou quebrar ele inteirinho, e milhares de pessoas vão ouvir o testemunho dele, e milhares serão salvas por causa desse sacrifício. Aprove a Deus. E se você é alguém, irmão, que Deus escolheu para esmagar? Que direi, Senhor? Se Deus, que tem o poder de fazer do barro um vaso para fins honrosos e outros desonrosos, quem sou eu para questionar Deus? Romanos capítulo 9, estou citando Bíblia para os irmãos. A frustração da nossa vida e de alguém que está passando por um momento assim e está buscando ao Senhor, eu não estou falando de consequência de pecado, eu não estou falando que a pessoa está colhendo o que plantou, estou falando de alguém que está em retidão, que está insistindo, que está buscando a Deus, mas está passando a vida inteira pela mesma confusão, pela mesma luta. Parece que tem uma mão de Deus travando você. Se você tiver humildade, estiver buscando a Deus, irmão, você entende que você está passando algo meio parecido com Jó, pode ficar tranquilo, porque Deus tem um propósito antes da fundação do mundo para isso na sua vida. É diferente de quem está plantando há muito tempo coisa errada e semeando coisas e está colhendo e está dizendo: eu pastor, eu estou passando por uma prova. Não, você está passando por uma colheita. Quem está pegando a palavra aqui? Entende o que eu estou dizendo, irmãos? Não seja uma pessoa apática na igreja, na obra de Deus, porque não há condenação mais para você. Não há condenação, não há desculpa, porque você não pode chegar diante de Deus hoje e dizer: Deus, eu não posso ser usado pelo Senhor porque eu peco, eu não posso fazer isso, eu não posso buscar o Senhor, eu não me dedico, porque eu peco. Todos pecam, irmão. Ele está dizendo que quem anda segundo o Espírito está pronto. A carne às vezes tropeça, só que essa pessoa que tem o Espírito pronto em Deus, irmão, ela não se conforma. Deus, Ele não está olhando hoje mais as tuas atitudes, viu? Tá não. Ele está olhando muito mais as intenções do seu coração, porque a Bíblia fala que nós seremos julgados pelas intenções do coração. Se preocupe muito mais com aquilo que você deseja de fato, do que aquilo que você faz de fato. Quer um exemplo? Uma pessoa que morre de vontade, deseja, quer, e ela não faz. E às vezes por falta de oportunidade, mas o coração dela quer aquilo mesmo. Ela deseja aquilo, ela ama o pecado, ela deseja, ela quer aquilo, mas não faz. Não significa que não fez, que não pecou. A Bíblia diz que se pensardes. Quem está entendendo a palavra aqui, irmão? O que eu quero mostrar para os irmãos é que existe uma relação totalmente individual entre você e Deus, entre o seu pecado e Deus. Para de raciocinar como um fariseu, como alguém que tem uma mente na lei, e é lei para tudo, e é regra para tudo, e é isso não toca, isso não pode. É por isso que você não flui na graça de Deus. Deus não trata, irmão, essas questões com a lei de pedra mais. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo te conduzirá à verdade. Tem coisa que para uma pessoa não vale, para o outro vale, diante do Evangelho, que é um exemplo. Noé encheu a cara, foi ou não foi? Tomou vinho, sofreu consequências. Tudo aconteceu com Noé por causa da bebida ali, foi horrível a experiência. E alguém pensa, sem estudar, que aquilo aconteceu uma vez, ele se enganou, né? Descobriu, bebeu, ó. Aquilo já vinha sendo recorrente, e chegou um momento que ele se embriagou, só que eu não vi Deus falar nada. Você viu? Deus falou alguma coisa para ele? Falou nada disso para Noé. Mas para Sansão, a primeira coisa que Deus falou antes dele nascer foi: não dá bebida para esse rapaz, nem toque em vinho.
Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Propósito, irmão. Deus não vai lidar com as suas atitudes, com o seu pecado, da mesma maneira que vai lidar com o irmão, não, irmão. Deus vai lidar de acordo com a sua própria justiça, e a justiça de Deus não falha, ela não oscila. É por isso que nós não devemos nos comparar ao outro, e olhar e falar, mas essa pessoa está fazendo isso e isso, e você não tem, esse parâmetro não existe. Qual é o parâmetro, irmão? Qual é o parâmetro? O apóstolo Paulo falou, sede meus imitadores como eu sou de... Ele falou assim, vocês podem até... Porque ele vinha falando disso, vocês estão tentando me imitar, então imite eu igual eu imito Cristo. Ele falou, o parâmetro é Jesus. É fácil para você dizer, eu não peco como esse aí, é fácil. Porque você está se comparando a alguém que é igual a você. Mas Jesus não quer transformar você igual o melhor homem de Deus da terra. Deus não quer que você seja igual a Elias. Deus não quer que você seja igual a Deus, quer que você seja igual a Jesus. É por isso que a régua é em outro lugar. Então, por isso que nós não devemos julgar o nosso irmão. Por quê? Porque se eu julgo ele, tem alguém que me julgará, porque ele é melhor do que eu. Você pode até olhar para o teu irmão e falar, eu sou melhor do que ele, mas tem alguém que é melhor do que você, que se chama Cristo e julga com justiça, e da mesma medida que você medir, você será medido, e da mesma maneira que você julgar, você será julgado. Está pegando ou não? Não adianta você não ser nenhuma coisa nem outra. Eu vou finalizar aqui a palavra, mas eu queria que você lesse um versículo comigo. Pastor, as pessoas, tem gente que é tão simples e não entende o Evangelho. Provérbios capítulo 1, verso 32. Tem gente que é simples, pastor. No reino animal, você observa na natureza, na cadeia alimentar, né? Você tem a onça, tem o predador e tem a presa. É assim ou não é? E tem aquelas presas que são mais espertas, são mais ágil, consegue escapar. É assim ou não é, gente? Pois é. Leia aí comigo, que eu já te explico. Porque o desvio tem uma tradução que está ingênuo, tão ingênuo. O desvio do ingênuo os matará. E a prosperidade dos loucos destruirá. Ele está dizendo que o desvio do simples, o desvio do ingênuo matará ele. Uma coisa, meu irmão, como eu falei na natureza, ela exige daquela presa que ela seja ágil, senão ela morre. Ela exige. A natureza, a cadeia alimentar exige isso. E são poucos os animais que estão no topo da cadeia alimentar. A maioria são presas. É ou não é? Nós estamos falando de espécies variadas. Mas o ser humano é uma espécie só que Deus criou e todos vieram de Adão. Não estamos falando de raça, de tribo, não estamos falando disso, irmão. Estamos falando de espécie. É uma única espécie o ser humano. E todos eles foram chamados para ser leão, irmão. Todos nós fomos chamados para ser o melhor e a imagem daquilo que Deus preparou para a gente ser. Nenhum de vocês foi chamado para ser simples, fraco, franzino, não. A Bíblia diz que não tem compromisso nem com o covarde, nem com os tímidos. Está dizendo que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Está achando o que, irmão? Você não foi chamado para ser covarde. Ninguém foi chamado para ser fraco, porque nós somos de uma essência para ser salvo, ser filho de Deus e reinar com Cristo. Não tem como você dar desculpa que eu não entendi direito. O desvio do simples na palavra, na oração, o mata. Já viu alguém distraído, irmão,
Você olha os bichinhos na natureza, está tudo veaco, especialmente as presas. Eu sou um grande observador da natureza há muitos anos. A natureza, ela demonstra isso. Existe um risco iminente o tempo todo. Eu desafio vocês um dia ter a experiência de viver isso, ficar num lugar remoto, totalmente fora do alcance. Você ter a experiência de se tornar uma pessoa totalmente vulnerável na natureza, totalmente, sem fogo. Vai se matar também não. Mas se você tiver um pouquinho de coragem, vai. Eu já fiquei dias, irmão, assim. Uma das melhores coisas que eu fiz na vida foi isso, ter as experiências de ficar no meio da mata sem nada. Lá vai o orgulho embora, vai tudo embora, só a dependência de Deus e da misericórdia. Você se torna uma pessoa totalmente vulnerável, sem luz, correndo risco, totalmente alerta. Especialmente quem vai pela primeira vez. Nem vou contar do Juliano aqui não, porque senão depois teve uns varão aqui que já foi comigo, né? O Juliano é corajoso, Juliano. Mas, meu irmão, basta um esturrado da onça. Basta, irmão. E você percebe que você não é nada. Entendeu o que eu estou dizendo? E aquele animalzinho na natureza, irmão, ele não pode extrair. Porque a vida dele, a vida dele depende disso. Se vacilou, morreu. É uma pacazinha, e a onça. Piscou, morreu. O que Salomão está trazendo aqui sobre sabedoria é isso. Porque o capítulo 1 fala sobre isso. Sobre o temor de Deus. E a sabedoria. E ele está dizendo nesse texto que o desvio do simples o mata. Em Apocalipse nós lemos aqui falando sobre o morno. O que é o morno? É o distraído, irmão. Ele não se compromete com Deus e fica aí vivendo com a falsa segurança de estar firme em Deus. Vivendo do jeitinho que ele veio do mundo, com as mesmas práticas de Adão, sem se entristecer, sem mudança, sem nada. E vem no culto domingo e ceia, fala, estou firme. Está tudo certo, é só viver e empurrar com a barriga. Irmão, os anos vão passar. Eu duvido muito que Jesus volte e arrebate a igreja, como uns pensam nessa geração. Duvido muito. Mas para muitos vão voltar. Todos os dias, alguém morre. E para esse, acabou a esperança. A vida vai passar muito rápido, e assim como você está aqui sentado, muitos já sentaram nesse banco, ouvindo o pastor Régio pregar essa mesma mensagem, e partiram. Tivemos muitos irmãos, muitas perdas aqui já. E essas pessoas tiveram o privilégio de ouvir uma mensagem como essa que eu estou pregando aqui, sem mistura, irmão, sem invenção, do jeito que está escrito. Aproveite a oportunidade essa noite, aproveite a oportunidade essa noite, para se examinar de fato, e descobrir onde é que você está em Deus. Porque a sua vida distraída, as suas distrações podem custar a sua alma, para sempre, irmão. Amém ou não amém? Que essa noite a gente possa entender que não há condenação para nós. Você pode dizer isso, não há nenhuma condenação, porque eu criei. E tem o que, pastor, se não tem condenação? Tem cobrança. E a cobrança virá de Deus, pois cada um de nós prestará contas daquilo que fez de errado, não, daquilo que não fez de certo. Eu vou repetir porque teve gente que não prestou atenção, então eu vou repetir porque essa aqui é a parte melhor da mensagem. O dia que você for prestar conta diante de Deus, Deus não vai falar para você assim, mas você pecou.
Ele não vai apontar o seu erro, porque o erro seu, Ele pagou na cruz do Calvário. Ele não vai te cobrar da sua carne. Ele não vai te cobrar da sua carne. Ele vai te cobrar daquilo que não foi evoluído no teu espírito. Ele vai dizer assim: onde estão as tuas obras? Não é quantos pecados você cometeu depois que eu morri por você. Jesus morreu e perdoou todos os nossos pecados. Mas Ele dirá: onde estão? Mostra-me as tuas obras. Você vai ter que prestar conta do bem que não foi feito, e não do mal que estava em você. Vou repetir: você prestará contas do bem não feito, não do mal que está em você, porque o mal que está em você foi vencido na cruz do Calvário, e já está garantido um corpo que não peca, que não erra, para sempre os seus. Mas a Bíblia diz que aquele que sabe o que tem que fazer o bem, e não faz, este comete pecado. E o maior pecado que um cristão, depois de Jesus Cristo da graça, pode cometer, sabe qual é? É o da omissão. Não é o da ação, é o da omissão. É esse, de viver uma vida morna, tendo todos os recursos financeiros, espirituais, a palavra, tudo para fazer aquilo que Deus sonhou que você fizesse. Você virar as costas para isso e continuar mexendo no Instagram e olhando as riquezas desse mundo e almejando coisas que Deus já te deu, inclusive, mas você está distraído tanto com essas coisas que não está se preocupando com o destino da tua alma. Curva sua cabeça, feche teus olhos. Eu espero que essa palavra ela tenha impactado seu coração. Como impacto meu. Eu sei quem eu sou, irmão. Eu sei as falhas que eu cometo, as fraquezas que eu tenho e a natureza que eu carrego. Mas do profundo do meu coração, o Espírito Santo sabe o quanto eu desejo todos os dias que Deus me transforme um pouco mais. Ló estava no meio de um povo corrupto, mas a Bíblia diz que todos os dias ele se incomodava com o pecado. Ele se incomodava com aquilo que não agradava a Deus. E Deus tirou um dia ele de lá. Ele perdeu muita coisa por isso, mas Deus salvou ele. Porque o coração dele não estava aliançado com o pecado. Você pode até pecar, mas não se aliance com o pecado. Você pode até tropeçar, mas não se aliance com isso. Se aliance com Deus. Essa noite nós trazemos à memória o sangue do Cordeiro, que é a aliança, que restaura a sua fé, que renova você, e que você a partir de hoje se posicione, que você possa fazer nesta noite, a partir de agora, algo além do que viver. Faça algo que está fora da tua natureza. Se esforce. Ser só cristão, irmão, ser só salvo, é morno. Você precisa fazer aquilo que incomoda. É orar. É tirar um tempo a mais. Se você ora meia hora, então ore 35 minutos. 5 minutos a mais já é um esforço. Se você está lendo um versículo, leia 2. É o que incomoda, é o que move o coração de Deus. Nós temos por espelho homens que oravam a Deus dizendo: Deus, me dá uma alma por dia. E muitas vezes nós não estamos ganhando uma alma por ano. Nós vamos desaparecer, meu irmão, diante de homens comuns e simples, mas que se dedicaram um pouco mais do que nós. Que Deus possa renovar a sua força, a sua fé, e que essa noite você entenda que o Evangelho não é sobre você, mas é sobre Jesus. Então tira os olhos do homem, tira o olho do pastor, tira o olho da igreja, tira o olho da política, e fite os teus olhos no autor e consumador da sua fé, que porque este sim, vai estar com você todos os dias da sua vida, nos piores momentos e nos melhores momentos, e nunca se esqueça disso, em nome de Jesus.
Glórias a Deus. Que essa mensagem fique no nosso coração. Amém? Glórias ao Senhor. Vamos dar início então à nossa ceia. Hoje é o dia de fazer memória, de fazer lembrança daquilo que Deus, daquilo que Jesus na cruz do Calvário fez por nós. Se você tiver com a sua Bíblia aí, abra rapidinho comigo. No Salmo de número 103 e no verso de número 2. Vamos começar do verso 1. Salmo 103, verso 1. O texto diz assim: Bendiga ao Senhor, ó minha alma, e todo o meu ser bendiga o seu santo nome. Bendiga ao Senhor, ó minha alma, e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades e cura todas as suas doenças. Quem resgata a sua vida da sepultura e o coroa de amor leal e compaixão. Quem satisfaz de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Amém? Esse texto é um texto muito interessante, porque é um salmo feito por Davi há 1000 anos mais ou menos antes de Jesus ter nascido. E a gente vê claramente aqui que ele diz, é um salmo onde ele está falando consigo mesmo e levando o seu próprio eu a reconhecer a Cristo, a reconhecer a Deus e o favor do céu. E ele está falando aqui sobre a alma dele, para relembrar. Ele diz aqui, ó, bendiga o Senhor a minha alma, e não esqueças nenhuma de suas bênçãos. E talvez essa noite é um dia de fazer lembrança, porque muitas vezes a gente tem esquecido das bênçãos e daquilo que Deus quer fazer na terra. E hoje é um dia de memória, é um dia de lembrança, é um dia que nós temos que fazer a nossa alma se lembrar de quem nós somos de fato, como a palavra hoje falou conosco, e de quem é Deus. O nosso destino é um destino celestial. E nessa noite, meu irmão e minha irmã, nós estamos aqui para relembrar o sacrifício. Somente por conta desse sacrifício é que nós estamos reunidos aqui com uma esperança. Quem aqui tem esperança? Muitas e muitas esperanças foram depositadas nas nossas vidas. Por conta de quê? Com um preço de quê? De sangue. E nós como seres humanos, nós temos uma ligeira queda de esquecer muitas vezes aquilo que é importante. Só que a gente não pode esquecer em nenhum momento que Cristo é o nosso Senhor e Ele tem um propósito para nós. Hoje é um dia de enaltecer a Deus, de reconhecer que nós somos falhos mesmo e que nós precisamos da graça dEle para sermos melhores. Hoje é um dia de trazer à memória muitas vezes a nossa vida, aquilo que nós temos feito, as nossas prioridades, porque nós precisamos disso, de trazer novamente aquilo que muitas vezes vai sendo esquecido. Mas hoje é um dia que nós do céu recebemos esse despertar, para que a gente continue esse mês, amém? E nessa noite, meu irmão, quem que pode ceiar? É aquele que está batizado, está em plena comunhão. Se você é de outro ministério, de outra igreja, sinta-se à vontade em cear conosco essa noite, amém? Então eu quero pedir para ficar de pé aqueles que vão ceiar essa noite, para facilitar a distribuição. E aquele que ainda não é batizado, aquele que tem vontade de ceiar, vem ceiar, o Mestre chama. Enquanto a vida é esperança, Deus chama. Que a gente possa fazer então essa ordenança de fé, que é ser batizado, participar do corpo de Cristo, porque na verdade é uma ordem específica do Senhor, o batismo e a ceia. Deus não recomendou, se porventura a gente quisesse, a gente batizaria. Não, Ele disse para que a gente se batizasse, para que a gente ceasse e lembrasse daquilo que Ele fez. Amém? Quero pedir para que os diáconos possam distribuir então o pão e a ceia.
Vamos ficar nesse espírito de adoração. Glórias a Deus. Todos receberam? Amém? Quem não recebeu, levanta a mão assim. Todo mundo recebeu? Glórias. Então eu quero que você levante o pão agora. 1 Coríntios, no capítulo 11, verso 23, diz assim: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, e faço isso em memória de mim. Esse entendimento de que nossos pecados crucificaram Jesus no Calvário, participe do pão, em nome de Jesus. Verso de número 25 diz assim: levante o cálice. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, e façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Irmãos, antes de participar desse cálice, vamos trazer à mente agora que Jesus, pelo seu sangue, nos perdoa de toda a condenação. E se você porventura nessa noite
tem alguma enfermidade no seu corpo, eu quero que a hora que você estiver participando desse cálice, que você colocar na boca, você já colocar o seu coração, entendendo que o sangue de Jesus está visitando aquele lugar machucado e está restaurando toda a enfermidade no nome de Jesus. Nesse entendimento, meu irmão, que o sangue de Jesus nos traz liberdade, paz com Deus, traz restauração e cura de todas as enfermidades. Participe agora do cálice no nome de Jesus. Glória a Deus, gente. Vamos ficar de pé na presença de Deus para a gente agradecer. Quantos foram ricamente abençoados com essa palavra? Dá um glória a Deus. Irmãos, quero fazer um desafio para esta igreja. O culto de ensino quarta-feira, a gente sempre fala aqui, né? Parece que entra no ouvido e sai no outro para alguns. Gente, é muito importante o culto de quarta-feira. Antigamente chamava escola dominical, era no domingo de manhã. A gente funciona aqui na quarta-feira, um estudo tão aprofundado da palavra. E às vezes você está lá na sua casa de bobeira, está fazendo nada. Vem para cá, vamos ouvir a palavra de Deus, vamos estudar a Bíblia. Esse ano a gente vai falar sobre muita coisa tremenda. Vamos subir o nível, né, Valentim? Da mensagem. Vai ser muito forte. Especialmente a liderança, né? Quem está na frente da obra tem que estar mais compromissado esse ano de 2025. Glória a Deus. Então vamos orar agradecendo. Se você quer uma semana abençoada, levanta sua mão. Pai, abençoa o teu povo com toda sorte de bênçãos espirituais, materiais em Cristo. Cuide e proteja a tua igreja, Senhor, nossa casa, nossos filhos. Que no próximo domingo a gente tenha a graça e gratidão de dizer: Deus, obrigado por essa semana tão abençoada. Como hoje, nós estamos aqui dizendo: Deus, obrigado. Que possamos estar muito mais alegres na próxima semana, dizendo: Deus é bom, maravilhoso. Que a graça e o amor de Deus e as consolações do Espírito do Senhor esteja sobre você hoje e para todos sempre. Todos digam: Deus abençoe a todos. Vão em paz.